Minha irmã sempre achou que me destruiria quando me humilhou na frente de todos. Mas ela nunca imaginou que seu próprio noivo seria o responsável por desmoronar o mundo dela, e tudo por minha causa. Se você já viveu um drama familiar que abalou sua vida, deixe um like ou um comentário rápido. Cada gesto de apoio faz toda a diferença para que eu continue compartilhando essas histórias. Obrigada. Eu sou Ana, tenho 34 anos, e hoje vou contar como o casamento da minha irmã se transformou no dia mais chocante que nossa família já presenciou. Um dia em que máscaras caíram, vozes se elevaram e uma única frase incendiou o ambiente. Aquela manhã não começou como um pesadelo. Era apenas mais um dia comum, até tranquilo. Eu estava na minha pequena cozinha, servindo café na minha xícara azul lascada, pensando no vestido que usaria. Nada extravagante, nada que chamasse atenção. Um modelo simples, cinza pomba, escolhido por Lídia para todas as madrinhas. É elegante, não vai brigar com a câmera, ela disse, o que na verdade significava, não vai competir comigo. Essa era minha irmã. Lídia adorava os holofotes como girassóis adoram o sol. Eu, por outro lado, aprendi a viver na sombra, observando os detalhes que passam despercebidos. O cheiro da chuva, o zumbido da geladeira, o jeito como os olhos de alguém se suavizam quando um obrigada é sincero. Eu me convenci de que conseguiria passar pelo dia se mantivesse a cabeça baixa. Sorrir, segurar o buquê, não tropeçar, não chorar, e acima de tudo, não ofuscar a noiva, como se alguém já tivesse me acusado disso. Lídia era a estrela, a filha dourada. Até seus defeitos pareciam encantadores nas histórias de família. Ela era a menina cheia de vida, eu, a irmã estável. Ela tinha o riso cativante, eu, a que sempre lembrava de levar guardanapos e nunca pedia a última fatia da torta. Esses rótulos colaram tão fundo que se tornaram a cola do nosso álbum familiar. Enquanto tomava meu café, pensei em Michael, o noivo. Um homem bom, eu dizia quando precisava ser educada. Ele fazia parte da nossa vida desde a adolescência, alto, sereno, com aquele olhar firme que parecia guardar segredos sem nunca revelá-los. Por anos, esteve presente nos churrascos, aniversários, ajudando a carregar caixas quando mudamos nossa mãe para um apartamento menor. Era gentil, confiável, um porto seguro, silencioso. Mas havia uma verdade que eu mal admitia, nem mesmo para o meu travesseiro à noite. Às vezes, seu olhar pousava em mim e demorava um segundo a mais. Uma pausa suave, uma respiração contida. Eu sempre desviava os olhos primeiro. Quando Lídia anunciou o noivado, a casa se encheu de gritos de alegria e taças que se chocavam. Sorri até doerem as bochechas. Abracei ela. Abracei ele. Fingi não sentir aquele estranho nó no peito, uma mistura de alívio e luto. Alívio porque agora os limites estavam claros, eu poderia guardar o que sentia em uma caixa rotulada de bobagem e empurrá-la para o fundo do armário. Luto porque aquela caixa era pesada, e eu teria que carregá-la sozinha. As semanas antes do casamento foram uma sucessão de pequenos cortes disfarçados de brincadeiras. Ana, um pouco mais de maquiagem, não é? Disse Lídia no primeiro provador, beliscando minha manga. Não quer parecer cansada nas fotos. Ana, você faz os cartões de lugar? Sua letra é a única coisa delicada em você. Ela riu, e as primas riram com ela. Eu me convenci de que era apenas o nervosismo da noiva. Afinal, eu estava acostumada a ser ajudante, a que se afasta para que a vida dos outros flua sem obstáculos. Na manhã do casamento, passei o vestido, guardei lenços e ensaiei meu sorriso no espelho. Repeti para mim mesma que não amava Michael. Não daquele jeito. Que se ele alguma vez me olhava por um segundo a mais, era imaginação minha. Ou talvez fosse só um homem atencioso, nada além disso. Afinal, enxergamos o que queremos ver. Esquecemos que o espelho só mostra o que está à nossa frente, nunca o que está logo atrás de nós. Na igreja, tudo brilhava com expectativa, flores brancas, velas, um corredor prateado estendido como um convite. Lídia desfilou pelo salão radiante. Não era apenas bonita, tinha uma energia vibrante que atraía olhares como ímãs. Arrume meu véu, Ana pediu sem sequer me olhar, e eu arrumei. Sempre arrumava. Michael estava com seus padrinhos, calmo como um lago ao amanhecer. Quando nossos olhares se encontraram, uma quietude estranha me invadiu. Ele fez um pequeno aceno, um gesto discreto de cumplicidade, como se dissesse, você está bem, eu te vejo. Baixei os olhos rapidamente, como se um olhar pudesse deixar marcas. A cerimônia transcorreu como um sonho, votos, alianças, um beijo de final de filme. As pessoas aplaudiram. Eu bati palmas junto, sentindo um aperto no peito e ao mesmo tempo, um calor suave. Como segurar gelo em uma mão e chá quente na outra. A vida é feita dessas contradições que aprendem a coexistir.
Na recepção, Lida brilhava na pista de dança, colhendo elogios como pétalas ao vento. Eu ajustava os arranjos de mesa que tinham se deslocado no transporte, escondia uma mecha de cabelo atrás da orelha e me dizia que ninguém estava me observando. Essa era a vantagem de ser a irmã silenciosa. Podia me mover entre as pessoas, fazendo pequenos gestos de bondade, sem chamar atenção. Mas o clima mudou quando Lídia pegou o microfone para seu discurso de agradecimento. Aquele sorriso malicioso, que eu conhecia bem de anos de pegadinhas que sempre me deixavam com a tarefa de arrumar a bagunça, apareceu em seu rosto. Antes de agradecer a todos, começou: quero contar uma historinha sobre minha irmã querida, Ana. Os olhos se voltaram para mim como girassóis seguindo o sol. Senti o calor subir pelo pescoço. Minhas mãos ficaram geladas e úmidas. Lídia adorava histórias que me diminuíam, mas sempre as contava com um tom de amo minha irmã, que as fazia parecer inofensivas. Ela começou com anedotas da infância. Como fui à escola com o pijama do avesso, como escrevia poemas para o gato da vizinha, como chorava com comerciais. As pessoas riram. Eu dei de ombros com um sorriso educado. Boa esportista. Mas então ela foi além. E ela sempre foi tão tímida, disse, com uma risada escondida na palavra. Tão tímida que aos 34 anos, ainda não encontrou seu par. Mas tudo bem. Nem todo mundo nasceu para brilhar, não é? Os olhares se voltaram para mim, e o riso no ar mudou de tom. Não cruel, mas mais quente para ela, mais frio para mim. Lídia era uma maestrina. Sabia conduzir a plateia como uma orquestra. Eu olhava para as mãos, desejando desaparecer. O salão cheirava a cravos e champanhe. Algum lugar, um garfo bateu em uma taça. Me senti como uma foto emoldurada de propósito em um ângulo torto. E então ela acrescentou com os olhos brilhando: vocês vão adorar isso. Semana passada, Ana pediu para acompanhar o pajem até o altar porque tinha medo de tropeçar. Não é fofo? Ela é sempre tão cuidadosa. Esticou a palavra como um chiclete. Cuidadosa soou como amedrontada. As risadas ecoaram. Amigos antigos se inclinaram para cochichar. Minha tia deu um tapinha no meu ombro, como se eu fosse uma criança envergonhada em uma apresentação escolar. Eu poderia ter engolido aquilo. Já havia engolido coisas piores. Uma pessoa como eu aprende a dobrar a dor em cantinhos minúsculos. Mas então levantei os olhos e do outro lado do salão, vi algo que mudou tudo. Meu celular enquanto eu organizava os livros na estante da biblioteca, onde o cheiro de papel velho e café frio se misturava ao zumbido das lâmpadas fluorescentes. Ana, venha já. Tem algo que você precisa ver. A voz dela, doce como mel envenenado, já me dizia tudo. Não era um pedido. Era uma sentença. Quando cheguei à cozinha da casa dos nossos pais, ela estava lá radiante, com as mãos estendidas como se já estivesse posando para a Vogue. No dedo anelar, um diamante tão grande que poderia ser usado como peso de papel. E ao lado dela, Michael. Michael com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, aquele mesmo que por anos, eu havia convencido a mim mesma que era apenas gentileza genérica. Só que agora não era para mim. Nunca mais seria. Estamos noivos. Lídia gritou, como se estivesse anunciando a cura do câncer. Nossa mãe chorou. Meu pai abraçou Michael como se ele já fosse filho. E eu segurei a xícara de chá que esquentava minhas mãos geladas e contei os azulejos do chão, porque olhá-los era mais seguro do que encará-lo. 1, 2, 3. Até o 7, quando senti seus olhos em mim. Não um olhar passageiro. Não aquele lingerem de sempre, que eu guardava como um segredo sujo no bolso. Era um pedido. Ou uma desculpa. Ou talvez apenas piedade. Ana? A voz de Lídia cortou o ar como uma faca. Você não vai parabenizar a gente? Levantei os olhos. Todos estavam me olhando. Esperando. A Roque. Reliable Ana. Sempre tão previsível. Sempre tão cuidadosa. Claro, disse, e minha voz soou como algo arrancado de mim. Parabéns. A palavra saiu seca sem ar, como um balão furado. Michael não tirou os olhos de mim. Não até Lídia puxá-lo pelo braço rindo para mostrar o anel à tia Margarete. Ele é perfeito, não é? Como se tivesse sido feito para mim. E era verdade. O anel era perfeito. Assim como o vestido. Assim como o noivo. Assim como toda a vida que ela havia construído em cima dos meus silêncios. Naquela noite, enquanto todos brindavam ao futuro do casal, eu me esgueirei para o quintal. O ar estava frio, mas eu precisava sentir algo que não fosse a queimação na garganta. Sentei-me no velho balanço de madeira, o mesmo onde Lídia empurrava meu corpo magro quando éramos crianças, sempre parando bem antes de eu voar alto demais. Não vá longe, Ana, ela dizia. Você pode cair. E ali no escuro ouvi passos na grama. Não precisei virar para saber quem era.
Você não deveria estar lá dentro? Perguntei, sem olhá-lo. A noiva deve estar te procurando. Michael sentou-se ao meu lado no balanço. A madeira rangeu sob o peso de nós dois adultos que de repente, pareciam crianças novamente. Ela não nota quando eu saio, ele disse baixo. Nunca nota. O silêncio entre nós era um animal vivo, respirando rápido. Eu deveria ter me levantado. Deveria ter voltado para a festa, sorrido, brindado, engolido mais uma vez. Mas a verdade é que depois de uma vida inteira sendo a sombra, aquele banco de balanço era o único lugar onde a luz me atingia direto. Por que você está fazendo isso? Perguntei, finalmente virando para encará-lo. Seus olhos eram escuros, quase pretos sob a lua. Por que ela? Ele abriu a boca. Fechou. Respirou fundo, como se as palavras pesassem demais. Porque é mais fácil, admitiu. Porque com a Lídia eu sei exatamente o que sou. O noivo perfeito. O futuro marido exemplar. Com você, ele parou. Engoliu em seco. Com você, Ana, eu não sei o que sou. E isso me aterroriza. O mundo parou. Porque ali, naquelas palavras, estava tudo o que eu sempre soube e nunca ousei nomear. Que Michael não era só um espectador da minha vida. Era um cúmplice. Um prisioneiro, assim como eu. E que de alguma forma, nós dois havíamos nos tornado reféns da mesma história. Uma história que Lídia escrevia com tinta dourada, enquanto nós sangrávamos nas entrelinhas. Você vai se casar com ela, eu disse, não como pergunta, mas como fato. Vai sorrir nas fotos. Vai dançar a valsa. Vai prometer amar e honrar até que a morte o separe. Ele não negou. Não podia. E eu? Minha voz quebrou. O que sobra para mim, Michael? Silêncio. Então, muito baixo, como se temesse que o vento levasse, a verdade. Quando tudo isso acabar, eu te darei a verdade. Mesmo que seja só isso. Não era suficiente. Nunca seria. Mas naquela noite, enquanto o riso de Lídia ecoava lá dentro, eu apertei os dedos no assento do balanço e deixei que ele me empurrasse, só um pouco. Só o bastante para sentir, pela primeira vez em anos, que eu ainda podia voar. O jantar em família na casa da mãe foi o palco perfeito para o anúncio. Quando nos reunimos em torno da mesa, Lídia estendeu a mão esquerda com um brilho tão intenso que roubou a luz do lustre. Michael me pediu, disse radiante. Eu disse sim. O cômodo explodiu em aplausos e risadas. Minha mãe chorou. Meu pai serviu vinho. Primos a abraçaram. E até os vizinhos que apareciam de última hora ergueram suas taças em brinde. Eu sorri também, porque era isso que se esperava de mim. Apertei Lídia contra o peito, sussurrei parabéns em seu ouvido e fingi que o ar nos meus pulmões não estava se transformando em vidro. Abracei Michael também, e ele me olhou com aquela calma que todos admiravam. Mas havia algo em seus olhos, um lampejo de culpa, ou talvez um aviso. Desapareceu antes que eu pudesse ter certeza. Pelo resto da noite só se falou de Lídia. Do vestido, da lua de mel, da casa que comprariam, dos filhos que teriam. Cada frase começava e terminava nela. Eu me sentei em silêncio, enchendo copos, passando pratos, recolhendo louças antes que pedissem. Era meu papel, e eu o conhecia bem. Mas no fundo, uma pergunta perigosa me corroía. E se eu tivesse falado antes? E se tivesse admitido a maneira como Michael às vezes me olhava? Alguém teria acreditado em mim? Ou me chamariam de invejosa? Depois daquele jantar, a crueldade de Lídia se afiou. Sempre me provocara, mas agora era diferente. Ela tinha poder e adorava exibir isso. Não use azul na festa de noivado, Ana dizia com um sorriso doce. Fica muito próximo da minha paleta de cores, e você não vai querer confundir as pessoas. Ou então, Ana, você poderia cuidar dos convites. É melhor em detalhes chatos. Até começou a me humilhar na frente de Michael, testando minhas reações. Aprendi a sorrir com os dentes cerrados e a calar, mas cada palavra doía como uma ferroada. E Michael? Ele interpretava à perfeição o noivo ideal. Segurava a mão dela, ria de suas piadas, ouvia seus planos intermináveis. Mas de vez em quando eu flagrava me observando. Seus olhos não eram frios nem zombeteiros. Pareciam tristes, como se quisesse me dizer algo que não podia. Afastei esses pensamentos. Eram perigosos. Ele era dela agora, e eu não tinha lugar nessa história. Mesmo assim, a tensão me envolvia como um fio invisível. Não sabia ainda, mas cada palavra cruel de Lídia, cada olhar furtivo de Michael nos aproximava da tempestade que explodiria no dia do casamento. Ela insistiu que eu fosse sua dama de honra. No começo, achei que fosse um gesto de bondade. Claro que quero você ao meu lado, Ana, disse doce. Você é minha irmã. Por um instante deixei-me acreditar que era sincero. Não demorou para perceber que não queria meu apoio, queria uma peça decorativa.
Na primeira prova do vestido, ela girou em seu branco imaculado como uma rainha, enquanto eu ficava no canto, vestida de cinza pomba. Caminhou ao meu redor, puxando o tecido na minha cintura com uma careta afiada. Disse alto o suficiente para todos ouvirem. Talvez um tom mais escuro caísse melhor em você. Não queremos que você pareça desbotada nas fotos, queremos? A costureira riu educadamente. Lídia deu uma risadinha, como se tivesse feito uma piada genial. Forcei um sorriso e encarei o espelho. Tudo que vi foi uma mulher se esforçando para não chorar. Não parou por aí. Cada etapa dos preparativos virava uma nova chance de me ridicularizar. Na degustação do bolo, ela me estendeu um garfo com uma piscadela. Cuidado, Ana. Não coma muito, senão a costureira vai ter que acrescentar um painel a mais. Ao organizar a disposição dos lugares, inclinou-se sobre meu ombro, seu perfume pesado, e sussurrou: Não se preocupe, vamos te colocar longe da mesa dos solteiros. Não queremos que perguntem por que você ainda está sozinha nessa idade. Nossas primas riram. Eu ri também porque era o que sempre fazia. Mas por dentro, cada palavra deixava uma marca roxa. Michael notava. Sempre notava. Depois de uma piada particularmente cruel sobre eu ser a tia solteirona, escapei para a cozinha e comecei a empilhar copos descartáveis só para manter as mãos ocupadas. Ele me seguiu. Sua voz era baixa, só para mim. Não deixe ela te atingir, disse suave. Você é mais forte do que ela imagina. Não o encarei. Temia que se o fizesse ele veria as lágrimas ameaçando cair. Ou pior, veria a verdade nos meus olhos que eu me importava demais com o que ele pensava. Mas ele não parou por aí. Nos ensaios, quando Lida gritava ordens para o grupo, Michael passou por mim e sussurrou: Você sempre teve mais elegância do que ela jamais admitirá. Mais tarde, quando eu lutava com fitas emaranhadas dos buquês, ajoelhou-se ao meu lado, suas mãos grandes trabalhando com delicadeza, e disse palavras que eu não estava preparada para ouvir. Eu a admiro desde que éramos crianças, Ana. Espero que você saiba disso. Meu coração disparou. Admirava. Durante anos, eu me convenci de que tudo não passava de imaginação. Mas a maneira como ele me olhou naquele momento, firme e certo, me disse que não havia inventado nada. Quis acreditar nele. Quis envolver aquelas palavras em torno de mim como um cobertor e nunca mais soltar. Mas aquele tipo de esperança era perigoso. Se Lídia desconfiasse de algo, não se contentaria em me zoar. Ela me destruiria. Engoli meus sentimentos, morde a língua e continuei no meu papel. Ajeitei seu véu, carreguei seus sapatos. Sorri para as fotos e fingi que suas crueldades não me cortavam tão fundo. Mesmo assim, algo dentro de mim mudou. Não era mais apenas a irmã quieta. Era uma mulher carregando um segredo que não podia compartilhar, dividida entre vergonha e calor, medo e desejo. E à medida que o dia do casamento se aproximava, as garras de Lídia ficavam mais afiadas, os olhares de Michael mais pesados. E eu sentia o chão tremendo debaixo dos meus pés. Não sabia ainda, mas toda aquela tensão acumulada por anos estava prestes a explodir, bem ali no casamento, na frente de todos. A manhã do grande dia parecia a saída de um sonho alheio. Rosas brancas enfeitavam os degraus da igreja. Música suave flutuava do órgão. E para onde quer que olhasse, as pessoas brilhavam de excitação. Lídia estava radiante, cercada por amigas que ajustavam seu véu, seu batom, seu buquê. Eu ficava por perto, arrumando fitas, alisando toalhas, me fazendo útil como sempre. Disse a mim mesma que sobreviveria àquele dia se ficasse quieta. Caminharia pelo corredor, sorriria para as fotos, faria um brinde se pedissem e escaparia antes que a dança começasse. Esse era o plano. Mas planos não significam nada quando se é a irmã de Lídia. Porque ela sempre encontrava uma maneira de me transformar em parte do espetáculo. A cerimônia em si foi linda. Ela desceu o corredor como se tivesse nascido para aquele vestido. Michael esperava, alto e sereno, com aquela expressão calma que todos admiravam. Quando nossos olhares se encontraram, senti algo se mover dentro de mim, mas forcei-me a desviar o rosto. Eles trocaram juramentos, se beijaram, e a igreja irrompeu em aplausos. Bati palmas também, embora minhas mãos pesassem como chumbo. A recepção fervilhava, mesas repletas, taças tilintando, risadas ecoando. E imperturbável, como um juiz prestes a proferir uma sentença. Cada segundo de seu silêncio era uma faca girando no peito de Lídia. Ela o desafiou com o olhar, os dedos brancos de tão apertados ao redor do microfone, mas ele não cedeu. Não recuou. Não pisou em falso. Não é uma mentira, disse ele finalmente, com uma calma que gelou o ar. Ana carrega meu filho. E se eu tivesse que escolher entre proteger a verdade ou poupar seus sentimentos, Lídia, escolheria a verdade 1000 vezes. O impacto das palavras foi físico.
Minha mãe soluçou como se tivesse levado um tapa. Meu pai virou o rosto, os maxilares tão tensos que pensei ouvi-los ranger. Ao meu redor, primos que antes riam dos gracejos de Lydia agora me encaravam com uma mistura de choque e uma curiosidade doentia, como se meu corpo pudesse revelar, ali mesmo, a prova do que Michael acabará de anunciar. Lydia riu. Um som agudo quebrado que não tinha nada de alegre. Você está louco, ela cuspiu, mas sua voz tremia. Ana, você prefere ela a mim? Seu dedo apontou na minha direção, trêmulo, como se eu fosse um fantasma que só ela conseguia ver. Olhem para ela. Ela nem consegue se defender, nem consegue falar. E era verdade. Eu não conseguia. Minhas mãos estavam geladas, meu coração batia tão forte que pensei que fosse arrebentar as costelas. Cada olhar sobre mim era um peso, cada sussurro uma lâmina. Eu queria sumir, queria que o chão se abrisse e me engolisse inteira. Mas então Michael se moveu, não em direção a Lydia, não em direção à multidão ávida por drama. Ele veio até mim. O caminho parecia longo demais, cada passo seu ecoando no silêncio atordoado da sala. Quando ele parou à minha frente, estendeu a mão. Não como um salvador, não como um herói, mas como um homem que finalmente havia dito o que carregava há anos. Ana repetiu só para mim dessa vez, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Vamos embora. Eu deveria ter recuado. Deveria ter gritado, negado, exigido uma explicação. Mas tudo o que consegui fazer foi olhá-lo, perdida entre o medo e uma coisa perigosa que pulsava no meu peito, esperança. E então, como se meu corpo soubesse antes da minha mente, minha mão deslizou para a dele. O toque foi elétrico. Um murmúrio percorreu a sala, uma onda de choque e incredulidade. Alguém, talvez minha tia, talvez uma prima distante, soltou um meu Deus, abafado. Lydia soltou um grito estrangulado, mas já não importava. Nada importava além da pressão dos dedos de Michael nos meus, do calor que subia pelo meu braço, da promessa silenciosa naquele gesto. Eu escolho você. Michael me puxou para perto, apenas o suficiente para que eu sentisse o perfume dele, algo fresco, como pinheiro depois da chuva, e então nos virou em direção à saída. Os olhos de todos queimavam em nossas costas. Ouvi meu nome sendo sussurrado, vi dedos apontando, boca se movendo em julgamento. Mas pela primeira vez na vida não me importei. Porque pela primeira vez eu não estava sozinha. E quando cruzamos a porta deixando para trás o caos que ele havia criado, uma única certeza queimava mais forte que a vergonha, mais forte que o medo. Michael tinha acabado de declarar guerra. E de alguma forma eu era o prêmio. E mesmo assim ele continuou, deixando-a desmoronar diante de todos. Eu namorei você porque achei que poderia, disse a voz firme, quase gelada. Mas nunca te amei. Sempre foi a Ana. Cada palavra caiu como uma pedra, uma após a outra, impossível de ignorar. A reação foi instantânea. Alguns suspiraram, compassivos, outros balançaram a cabeça, nojentos. Ouvi um coitada da Ana, sussurrado e um sem vergonha, cuspido entre dentes. Um homem no fundo riu nervoso, bem, esse casamento não vai durar. Outro tampou os ouvidos da criança ao lado. O salão inteiro pulsava com julgamentos, cada olhar cravado em mim como lâminas. Fiquei paralisada, as mãos cerradas no colo, tremendo tão forte que achei que a cadeira fosse estremecer. Não sabia para onde olhar. Meu corpo gritava para correr, fugir daquele incêndio, mas minhas pernas se recusavam a obedecer. Dentro de mim, duas verdades lutavam. Uma que eu deveria falar, negar, lutar, outra que ninguém acreditaria em mim. Minha vida sempre fora um padrão de ser apagada, ignorada, ridicularizada. Por que dessa vez seria diferente? Lydia se lançou contra Michael, o véu rasgando-se, os cabelos soltos dos grampos. Você me destruiu, gritou, arranhando seu braço. Arruinou tudo. Convidados a seguraram, murmurando, tentando acalmá-la. Mas ela se debateu. Vocês planejaram isso, não foi? Traíram-me o tempo todo. A voz quebrou em soluços, a máscara escorrendo pelas faces, a imagem de perfeição dissolvendo-se diante de todos. E através do caos, os olhos de Michael permaneceram fixos em mim. Não em Lydia, não na multidão furiosa, não no tumulto, só em mim. Havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar. Não era arrependimento, não era orgulho, mas algo mais frio, como se ele finalmente tivesse desferido o golpe que afiou por anos. E então, enquanto o salão mergulhava no delírio, compreendi a terrível verdade. Michael não havia falado por mim. Havia falado contra Lydia. Eu não era seu escudo. Eu era sua arma. O barulho ainda ecoava quando algo dentro de mim se ergueu. Talvez fosse raiva, talvez exaustão, talvez os anos de palavras engolidas que deveriam ter sido ditas.
Só sabia que não poderia ficar ali, deixando que a mentira dele ou a crueldade dela se tornassem minha história. Minha vida toda fora silêncio, e se eu não falasse agora, nunca seria livre. Empurrei a cadeira. O arrastar foi alto, cortante, e os olhares se voltaram instantaneamente para mim. O ruído não cessou de imediato, mas senti o peso de dezenas de olhos pressionando minha pele. Minha voz tremia no início, mas a palavra saiu firme o suficiente. Chega! Não era só uma palavra. Era uma libertação. Anos de humilhação engolida jorraram naquela sílaba única. As conversas morreram. Os gritos se aquietaram. Até Lídia parou no meio do berro para me encarar. Olhei ao redor, parentes, amigos, estranhos. E pela primeira vez, não me senti invisível. Me senti crua, trêmula, mas também viva. As palavras dele não são verdade, disse devagar, forçando o ar pela garganta seca. Não tenho filho dele. Nunca tive. E quaisquer sentimentos que ele ache que tem não justificam o que acabou de fazer, porque o que aconteceu aqui hoje não é sobre mim. É sobre a Lídia. Suspiros, cochichos, cadeiras rangendo. Vi a mão da minha mãe voar até a boca. Meu pai, pela primeira vez, ergueu os olhos do chão e, em vez de me ignorar, me olhou. O rosto de Lídia se contorceu, máscara e lágrimas misturadas. Ela está mentindo, berrou, apontando para mim com as mãos trêmulas. Sempre teve inveja de mim. Todo mundo sabe. Mas a voz dela estava rachada, a desesperação transbordando. A noiva perfeita havia desabado e todos podiam ver. Dessa vez, não me encolhi. Ergui o queixo e sustentei seu olhar. Lídia, a vida toda você fez de mim sua piada. Toda festa, todo encontro, toda vez que queria brilhar, usou minha sombra para se destacar. E eu deixei. Achei que não tinha escolha. Mas hoje, bem aqui, na frente de todos que você tentou impressionar, estou dizendo, acabou. Chega de ser seu alvo. Um silêncio pesado se espalhou pelo salão. Não o silêncio cruel da indiferença, mas o silêncio carregado de quem finalmente é ouvido. Pela primeira vez, ninguém riu. Ninguém me ignorou. Eles escutaram e em seus olhares vi algo que nunca havia sentido antes, respeito. Michael tentou interromper, dando um passo em minha direção, a mão meio levantada. Ana, eu... Cortei-o. Minha voz agora era firme, afiada o suficiente para cortar sua palma. E você, Michael? Diz que me amou o tempo todo, mas amor não se parece com isso. Amor não inventa uma criança. Amor não usa a dor de alguém como arma. Você não se levantou por mim. Você me destruiu para feri-la. Isso não é amor. Isso é crueldade disfarçada de proteção. Sua calma vacilou. Pela primeira vez naquele dia, Michael pareceu incerto. Os lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Virou o rosto, a mandíbula tensa, os olhos escuros. Lídia soluçava abertamente agora, apertando o véu rasgado, gritando com quem ousasse olhá-la. Parem de encarar. Parem de cochichar. Ele está mentindo. Ela está mentindo. Tudo isso é mentira. Mas ninguém correu para socorrê-la. Suas amigas desviaram o olhar. Até nossa mãe, que a idolatrou por anos, ficou paralisada, a expressão quebrada pela descrença. Pouco a pouco, as pessoas começaram a sair. Alguns balançavam a cabeça, murmurando sobre o pior casamento que já viram. Outros sussurravam que Lídia finalmente havia mostrado sua verdadeira face. Alguns me lançaram um olhar suave, quase solidário, ao passar. O salão esvaziou. A grande celebração reduziu-se a pétalas espalhadas, pratos pela metade e fofocas que ecoariam por anos. E eu caminhei em direção à porta. Minhas pernas tremiam, mas minha cabeça estava erguida. Não olhei para Lídia. Não olhei para Michael. Apenas segui, cada passo mais leve que o anterior. Pela primeira vez, não estava fugindo de algo. Estava caminhando para mim mesma.